Pais amados, tudo bem? Estamos com mais um vídeo aqui onde nós vamos falar um pouco sobre o trabalho de missões, a necessidade da igreja brasileira de se envolver, de enviar missionários e enviar aqueles ao campo de missões para dar o avanço. Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão do apoio que o missionário que vai ao campo transcultural ele precisa. Tá, o apoio que esse missionário ele precisa. Essa mensagem aqui é para você que é envolvido em missões, você quem sabe de uma secretaria de missões, ou você que está no campo e nunca escutou isso aqui, tá? Ou você que quem sabe quer ir para o campo de missões, então é bom você entender essas realidades aqui, né? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? Então, se você não tiver conhecimento, você vai se deparar com uma situação nova, uma situação que você nunca viu na sua vida, que deve ser um baque para você, tá? Então, a gente está aqui com o objetivo de trazer uma mensagem que possa trazer um alerta, né? Um conhecimento para você, que você possa abrir os seus olhos quanto a essa vida de missões. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto. O missionário é muito diferente, um trabalho de missões locais para um trabalho de missões transculturais, tá? Missão local, eu gosto de falar que o trabalho de missões locais é como você trabalhar na sua casa. Você está trabalhando na sua casa, tá? Você está confortável ali. Você faz o trabalho local de evangelismo, alcance das pessoas, aquele trabalho local, né, que é responsabilidade da igreja, dar o avanço, crescimento de igreja, de abrir congregações. Eita, que tá agitado hoje aqui no nosso... trazer o trabalho de avanço, ter um avanço, né, no trabalho local e etc. Então você está na sua casa, é igual aqui, eu estou na minha casa, tá? Estou na minha casa, estou tranquilo, não estou no escritório, estou na minha casa, onde eu sento para eu poder fazer meus trabalhos, tá? Mas ali tem o meu quarto da minha esposa, né? Meu filho tá por ali, eu acordo cedo para ver se não tem tanta zoada, porque daqui a pouco começa, né? Tanto lá de fora da minha casa quanto aqui em casa meu filho levanta aquela coisa toda. Então, para poder fazer essa gravação, né? Não ter tanta zoada. Mas eu tô confortável. Eu tô na minha casa. Agora imagina se eu fizesse isso aqui que eu estou fazendo na sua casa. Ou vamos dizer, se eu simplesmente chegasse pro vizinho, tá aqui, pronto, aqui é gostei desse exemplo aqui. Faz de conta que eu vou tentar entrar na casa do meu vizinho, tá? Do meu vizinho, para eu fazer esse trabalho aqui. Então, irmão, pensa num negócio complicado. Eu tenho que conversar com o vizinho. Eu não tô na minha casa. Eu chego devagarzinho. Eu posso usar essa mesa aqui? Eu não pedi para minha esposa para usar essa mesa aqui, tá? Ela já sabe que eu uso. Eu já sento aqui, pronto, é meu. Eu sento aqui confortável, tomo conta dessa cadeira aqui, essa cadeira fica fazendo zoada e pronto. Agora, quando você vai para uma outra casa, você chega, olha para a cadeira e fala: eu posso usar essa cadeira aqui? Alguém vai usar essa cadeira? Você me permite usar essa cadeira? É mais ou menos isso, tá? Essa é a situação de alguém que chega num ambiente, principalmente alguém que vai para um outro país, no meio de uma outra cultura. É mais ou menos isso, tá? Tô dando uma comparação aqui, só para que você possa ter uma ideia da situação, tá? Tudo que você vai fazer, você tem que pensar 10 vezes. Não tem aquela ideia de é meu direito, tá? Então, não tem aquela coisa. Você tem que ficar pensando, mas aqui será se não tem isso? Será se a lei daqui, a lei, né? E tem tanta pessoa que esquece disso. Pessoas que vão, por exemplo, eu tenho visto bastante isso na Bolívia, né? Eu encontrei bastante isso no Paraguai também. O pessoal chega e fala: eu vou fazer isso. Eu falei: não, irmão, cuidado para não fazer tal coisa, porque a lei daqui... Né? Mas lá no Brasil... eu falei: não, calma. A lei, quando se fala de lei, no Brasil, esquece, Brasil. Quando você passou daquela fronteira para cá, pode esquecer. Aqui a coisa, você tem que ver o que é as leis daqui e pronto, e fica em cima disso aqui. Não, mas... Teve alguém que falou para mim: mas a certidão de nascimento... E com a certidão de nascimento na mão, né? Brasileiro. Mas a certidão de nascimento é válida no Brasil, tá aqui. Eu falei: filho... Aí eu até brinquei assim, né? Pra ver se chamava a atenção da pessoa. Eu falei: irmão,
Se você pegar essa certidão de nascimento e um jornal, e você der pro guarda, esses dois papéis para ele é a mesma coisa. Não vale nada. Tá? Agora, para uma certidão de nascimento poder valer, você tem que ver quais são as leis de legalização dessa certidão de nascimento para que aqui nesse país esse documento possa ter algum valor. Tá? Então, isso para que o irmão possa... E tem gente que não entra na cabeça isso aí. Tá? Não, mas essa é a minha identidade, a minha carteira de motorista. Ela vale lá no Brasil. É o camarada que entrar na Bolívia, em outro país, que... E aí tem que ter uma carteira de motorista internacional, e dependendo do país, só te dá 3 meses pra você ficar com aquela carteira, tá? Tem todas as leis aqui ali. Então, amado, você fazer um trabalho em outro país é igual, é você trabalhar em outra casa, tá? É você trabalhar em outra casa. E você que trabalha numa secretaria de missões, você tem que entender isso. Que o missionário, quando ele está trabalhando nesses outros lugares, é essa a realidade que ele está vivendo, que ele está passando, tá? E é por isso que eu estou falando aqui, para trazer um pouco para você, um pouco dessa realidade. Mas vamos lá, vamos falar aqui do apoio. Eu estou fazendo meu tereré, tá? Que eu vou fazer. Hoje eu não fiz meu café. Acho que eu estou esquecendo meu cafezinho, né? Quase todo dia. Mas vamos aqui ao primeiro ponto. O que é o apoio? O que é esse apoio que o missionário ele precisa ter no campo? Qual que é esse apoio? Vamos entender. Vamos aqui. Você sabe qual que é o desgaste de um missionário? Quando ele sai do seu ambiente cultural para ele ir para um outro ambiente cultural. Volto a dizer, eu já falei no começo do vídeo, eu vou repetir. Uma coisa é o trabalho missionário local. E se você fizer uma comparação de um trabalho missionário evangelístico local com um serviço missionário transcultural, ou você é uma pessoa muito leiga, não tem conhecimento nenhum do que é um trabalho transcultural, ou você faz isso a propósito por algum motivo, tá? Que eu já tenho encontrado gente que faz isso a propósito. Então a pessoa, ela não gosta do... porque os missionários... Tem gente que fala assim, missionário quer chegar aqui na igreja como se fosse as estrelas. Sabe? Aquele tom de... Não é isso, mano. Não é isso. É que... Vamos. Né? Muitas vezes a liderança da igreja, né, trata muito bem o missionário porque sabe o alto preço que esses camaradas passam para poder fazer um trabalho lá. E eu tô falando para você como missionário. Eu tenho uma playlist aí no meu canal. Se você quiser procurar aí, procure eu conto meus testemunhos. Não vou nem ficar repetindo aqui não, senão... Tá? Existe um preço. Tudo existe um preço. Mas eu sou missionário também. Mas aí você mora na sua cidade, no meio da sua cultura. Você não... Entendeu? Sua mãe mora ali, sua irmã mora virando ali. Você nasceu aí, você está no seu ambiente cultural. Você tem o seu trabalho, você não abriu mão do seu trabalho. Você é advogado? Tá certo, você tem o seu consultório, né? Faz o serviço evangelístico local. Você trabalha na... Você é o quê? Alguém esses dias falou para mim, pastor, eu quero ser missionário, mas eu não quero deixar minha profissão. Missionário não pode trabalhar, não? Aí eu fiquei pensando, falei, esse camarada tá meio... Ele tá meio chutando pro outro lado. Eu acho que ele tá confundindo, né, aqui as coisas, né? Então eu acho que ele tá com ele. Como é que o camarada quer ser polícia? Ele disse que quer ser polícia, quer fazer porque ele quer seguir a carreira de polícia, mas quer ser missionário, mas aí eu fiquei pensando, ele quer ser aquele missionário local, né, que faz o trabalho evangelístico, prega na rua, etc. Quer ser isso aí. Então eu respondi, irmão, se você quiser fazer um trabalho local, bem, você pode ser advogado, você pode ser dentista, você pode ser polícia, né? Aí você tira aqueles tempo livre e vai fazendo trabalho evangelístico local, né? Que hoje o termo missionário está muito conectado com o evangelismo, né? Então é isso aí. Então, se você quiser fazer um trabalho evangelístico, missionário local, você tira o seu tempo, bem. Você pode ter a sua profissão, tira o seu tempo, faz o trabalho. Agora, se você quiser fazer um trabalho transcultural, aí, filho, você tem que escolher. E aí entra a questão do preço que você tem que pagar, tá? Então já pergunta pra mim aí quantas pessoas que eu já encontrei que tinham uma boa profissão e deixaram as suas profissões, tiveram que abrir mão da sua profissão
por causa do serviço de missões. Tiveram que abrir mão daquilo que eles queriam fazer, né? Esses dias atrás alguém falou para mim, mas pastor, eu tô preocupado, pastor. E porque Deus já deixou bem claro para mim que eu vou ser um missionário. Mas eu não queria, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus objetivos. Aí eu falei, não, irmão, então acho que isso é... Tá? Porque normalmente existe uma fila muito grande de pessoas que estão orando, clamando ao Senhor para fazer missões. E eu acho que é bem complicado. Você aí que tá, tipo assim, aquele termo, tipo, tá mais ou menos pensando assim, eu fui condenado a ser missionário. Deus me condenou a ser missionário. Eu tinha os meus planos, mas o raio de Deus, assim, caiu bem na minha cabeça, assim, e eu fui condenado. O que eu fiz para Deus que... Tá? Normalmente, existe um profundo desejo de serviço por parte daqueles que desejam fazer missões. Tá? Profundo desejo de cumprir o propósito de Deus. E aquele desejo ele é acrescido cada vez mais. E aí chega um momento que Deus começa a falar com essas pessoas. Tá? E essas pessoas elas estão com foco muito colocado, muito firme naquela vontade do Senhor. Não é por uma oportunidade. Eu vou para o campo porque eu vou viver melhor. Você está escolhendo a coisa errada, tá? Se você quiser viver melhor, é melhor você... eu vou ser missionário na África porque eu gosto de andar de avião. Para a África não dá para ir nadando, né? Então eu gosto de... A igreja vai pagar passagem de avião. A coisa mais legal que tem é andar de avião aqui do Brasil lá para a África. Aí você chega lá, desce, tira aquela foto, né, na escada do avião, como todo mundo faz. Coisa legal, filho. Ai, Senhor. E o pior é que pelos comentários que muitas vezes você vê de determinadas pessoas, elas acreditam que existe um alto preço que essas pessoas elas pagam. E diante desse alto preço, o missionário ele precisa tanto do apoio no momento da preparação. Se é uma igreja que realmente vai tratar esse assunto com responsabilidade e querendo ter um bom resultado no campo, se essa igreja está preparando alguém para ser enviado para o campo, tem que ter esse apoio, tá? Nesse momento de preparação. E tem que ter o apoio no momento do envio, o apoio logístico, o apoio estar sempre em contato, a não abandonar o missionário ali no campo. E tem que ter o apoio durante o trabalho que é feito, porque acontece muito que o missionário simplesmente ele é abandonado. Tá? A secretaria, e a igreja de uma forma geral, eu me direciono geralmente à secretaria, porque a igreja, irmãos, a igreja é um resultado do mover da secretaria. A secretaria ela transmite esse elo entre o campo e a igreja. Então, uma igreja motivada com missões, normalmente, é o resultado da secretaria. Às vezes acontece também que a liderança da igreja, né, fala dos pastores da igreja, a liderança ela não tem tanta visão, sufoca a secretaria não consegue trabalhar. Mas se a secretaria tem completa liberdade, então aí entra o trabalho da secretaria, fazer essa ligação do campo com a igreja. E uma igreja motivada em missões é resultado da secretaria, ter uma visão de missões. E quando existe essa ligação, a secretaria ela entra em contato com a igreja está sempre em contato com o trabalho de missões, existe aquele reconhecimento, existe aquele apoio na questão moral. O missionário ele não se sente sozinho ali no campo, que é muito complicado, amado. Principalmente os primeiros tempos de adaptação. E algo que eu já falei em outros vídeos, existe uma primeira crise que vem por parte de secretarias que não têm experiência de missões. É a crise dos 6 meses, tá? Isso eu já escutei de vários missionários que já estão anos no trabalho de missões e eu já estou passando para você. É chamada crise dos 6 meses. O missionário chegou no campo, está procurando casa,
está procurando colocar o filho no colégio, está procurando tirar a documentação. 6 meses ele ainda está mexendo na documentação. Se ele for num país que fala espanhol, tranquilo, ele está ali aguçando o ouvido dele, 6 meses, tá? Quando dá 6 meses que ele sentou, ele tirou o documento, quem sabe tem país que demora muito mais, tá? Mas pode ser que geralmente 6 meses, se ele chegou com recurso e deu a entrada, ele dá todos 6 meses, ele senta e fala, ele senta que ele fala, uau, agora eu vou trabalhar, agora eu vou colocar a minha visão para desenvolver alguma coisa. Aí a igreja, e aí, já tem algum resultado? Já tem alguém aí que aceitou Jesus? Jesus Cristo. Aí eu fico pensando. Aí vem aqui, eu converso com os meus botõezinhos aqui. Será se um missionário, um secretário de missões desse, faria uma pergunta dessa para um missionário se alguma vez ele estivesse lá no campo de missões? Eu sei que é complicado para muitas igrejas colocar um secretário de missões à frente de uma secretaria. É muito complicado. Se nem todo mundo vai para o campo e volta à frente da secretaria, né? A realidade é essa. É um pouco complicado esse assunto aí. Mas a palavra de Deus fala assim, põe o teu coração sobre o gado. Isso não fala só para pastores, não. No caso ali de uma secretaria de missões, o gado, entre aspas, que ele cuida, são os missionários. Então ele tem que estar ali perceptível, de estar conversando, de estar sentindo ali a vida do missionário, né? Então, ou vamos dizer, todo o trabalho dele é ele ficar no ar-condicionado lindo, maravilhoso, olhando vídeo, fazendo vídeo de missões, os vídeos, tá nem aí pro camarada. Ó, hoje nós aqui, eu falo do nosso projeto, hoje eu entendo, um bom tempo Deus me colocou à frente de um trabalho para eu ficar na rua, trabalhando. 3 anos eu e minha esposa fizemos trabalho de rua, evangelismo pessoal, com literatura, ao sol. Eu, minha esposa, minha filha pequena, a gente colocava num carrinho de bebê, ainda era bebezinha, e a gente no meio da rua. E eu falava, Senhor, até quando que eu vou fazer esse trabalho? Quando chegava no outro dia, o Senhor falava, vai pra rua. 3 anos nós fizemos esse trabalho. E hoje eu faço o apoio a esses evangelistas. Tá? Então, quando eu fico vendo, hoje eu estou aqui, trabalhando para trazer toneladas de material para apoiar dezenas de evangelistas. Né? Paraguai, hoje nós estamos abrindo ponto de apoio no Brasil, tivemos que vir para cá para a fronteira porque estamos tendo essa expansão. Precisamos atender as linhas de fronteira, porque fica mais fácil de entrada, né, dos materiais para os países, e atendemos dentro dos países também, né, e dentro do Brasil, os pontos de apoio dentro do Brasil. Tá? Então nós temos o foco de que qual que é o nosso alvo? É dar o apoio, mas cada vez que eu estou dando o apoio a um evangelista, eu lembro daquela época que eu sei que não é brincadeira. E depois dessa fase, Deus me levou a uma fase de pregação de rua. Nós montamos um grupo e eu estava na rua. Eu sei o quanto aquilo ali é motivante. Eu sei o quanto aquilo ali é gratificante, que enche o coração do evangelista. Tá? Né? É uma bênção. E aquela alegria que eu tinha de estar fazendo aquele trabalho, isso aí eu sei. E hoje a gente está apoiando, eu sei também as dificuldades que eles têm, tá? As lutas que essas pessoas elas passam, que não é brincadeira não, tá bom? Então, quer dizer, Deus me fez viver todo esse ambiente, tanto o ambiente pastoral quanto o ambiente evangelístico, tá? Para que hoje a gente pudesse fazer um apoio e entender as realidades dessas pessoas. Então, amado, você que é um secretário de missões, você tem que colocar os olhos e entender qual que é o sentimento de uma pessoa estar lá. Não pensa que é fácil. Né? Tem muito secretário que acha que faz muito, né? Luta para mandar aquele determinado valor para aquele missionário e... Amém. Tá? Eu como missionário, até hoje nós recebemos o recurso. Eu sei que não é brincadeira não, levantar o recurso e manter o trabalho de missões. Mas o apoio é além do apoio financeiro. É além do apoio financeiro. Você vê que quando nós começamos a fazer esse trabalho, uma das promessas que Deus nos deu
era que nosso trabalho ia ser mantido por pessoas que estariam além do apoio financeiro, pessoas que apoiariam o nosso trabalho com amor, né? Que dariam o apoio ao nosso trabalho com amor. Então eu vejo assim o quanto Deus valoriza isso, porque isso é muito sério, irmão. É complicado. Eu já tenho recebido ofertas de pessoas que não valorizavam nada do meu trabalho. Tá? Não valorizava. Tá? A pessoa que chegava tranquilamente assim com $100 assim, ó, pneu, aqui ó, e me dava $100 de oferta, mas o camarada quando estendia a mão, me dava a oferta e eu acho que antes da mão dele ser recolhida assim, voltar ao normal, ele já estava falando mal do meu trabalho, desprezando o trabalho que a gente fazia, desprezando o campo onde a gente estava. E você sentia aquela carga da falta do amor daquela pessoa. E eu ficava perguntando, por que oferta no trabalho que eu faço? Aonde? No projeto que eu tenho? Né? Qual é o motivo de ele estender, de trazer esse apoio para o nosso trabalho financeiro? Então você pode sim fazer um trabalho, um apoio financeiro sem ter amor nenhum pelo projeto. E muitas vezes vai faltar esse apoio moral. O apoio moral que se dá ao missionário que vai ao campo, ele é além do valor financeiro. E se você tem uma pessoa que não tem amor pelo campo, vai ficar apenas no nível financeiro, no nível mercenário, no nível de tô fazendo o máximo por você, tô mandando esse dinheiro cada mês, tá? E quem é missionário, né, é muito assim, o camarada se entrega completamente aquilo ali. Tá? É claro que estou falando aqui, não que os missionários estão esperando isso. Se tiver algum missionário aqui escutando que está no campo sabendo disso aqui, o camarada já vai para o campo, já tendo a plena consciência de não esperar reconhecimento de ninguém e apoio moral de ninguém. De chegar o dia do teu aniversário e o povo nem dá bom dia para você, tá? E chegar um dia, você tá passando algum momento difícil no campo de missões e você vê a completa apatia, o povo apático quanto àquele problema que você tá passando. Isso aí sabe? Isso aí o missionário, ele já vai pro campo preparado para receber esse tipo de coisa. Mas eu tô trazendo esse alerta aqui para quem é secretário de missões. Amado, não age assim. É isso que eu estou querendo dizer, não entra por esse caminho. E se você quiser enviar alguém para o campo de missões, amado, não entra, tá? Então, o apoio moral é isso. Ele é tanto naquele momento da ida, no período que ele fica lá. Uma hora quando ele vier na sua igreja, procure honrar, tá? Procure, sabe, que o missionário possa sentir que a igreja ela estava esperando aquele guerreiro que se deu àquela causa, né? Se deu àquela causa. Então, se esse sentimento ele for fabricado, o que é fabricar? O pessoal não está nem aí para missão. O missionário tá aí. Gente, vamos tratar bem o missionário, tá? É o nosso missionário. Irmão, aí sacode o irmãozinho. Irmão, sacode, pega o irmão pelo pescoço. Olha, irmão, vamos tratar bem o missionário, viu? Não funciona. Não funciona. Tá? O ser humano é uma máquina. É uma máquina criada para identificar esse tipo de ambiente, tá? E você vai ver, a pessoa vai ver. E aonde que isso se resolve, esse problema? Envolvimento. Constante envolvimento. Envolvimento. Constante envolvimento. Envolvimento. Passar a visão pro povo de que o trabalho que está sendo feito lá no campo é a extensão da igreja local. Passar a visão para o povo de que cada irmãozinho, cada família daquela que oferta e que ora por missões está juntamente com aquele missionário no campo. Informações constantes. Um trabalho de informações, tá?
Muitas vezes a Secretaria de Missões, o máximo de informação que ela faz é pegar uma foto uma vez por mês e pregar no cartão, tirar uma foto do missionário, prega lá, ó, a foto do missionário, uma foto que não diz nada, e aí coloca, missionário trabalhando não sei aonde, vamos orar por eles, tá? Isso é o máximo de informação. A nossa igreja, aí você pergunta pro irmão, e aí, como é que você... Não, nossa igreja tem missionário, tem lá uma foto do missionário, tá lá pregado lá, e é o máximo. Envolvimento, sabe? Hoje nós temos as mídias sociais. Canal no dia quarta-feira, eu estou ensinando sobre divulgação do projeto. E essa divulgação ela pode ser feita também pela levantar parcerias. É claro que o meu foco é ensinar o missionário a ele pegar o projeto, né? Aquele missionário que não tem muitas vezes igreja ajudando, ou igrejas, ou às vezes ele tem, mas as igrejas dão recursos. O projeto, o custo do projeto é desse tamanho, os recursos são mínimos, ele precisa envolver mais gente. Então ele tem duas opções, ou ele fica saindo de lá do campo e visitando igreja, procurando falar com um pastor ou outro para levantar, então ele pode usar o digital para poder fazer isso aí. Na quarta-feira eu estou dando essas dicas aqui, falando sobre isso aí. Nós temos o nosso curso onde a gente ensina sobre isso aí, etc. Mas uma secretaria, se ela souber utilizar o digital, tá? Ela pode criar mecanismos para alcançar o pessoal da sua própria igreja através de grupo de WhatsApp, Facebook, sei lá. Estuda e vamos correr atrás. Mas de uma forma de estar sempre trabalhando com passando aquela comunicação, gerando envolvimento com os irmãos pessoalmente e através do digital, porque o digital você está presente quase todos os dias, porque todo dia, irmão, o pessoal está com o celular na mão. Levanta de manhã, vou dar um exemplo, o camarada levanta de manhã, entra no grupo de missões lá da igreja, lá, sei lá, ou cria uma lista de transmissão de WhatsApp dos irmãos, né? Vamos dizer, eu vou dar um exemplo aqui, faz de conta que a secretaria ela cria uma lista de transmissão e quem quiser receber informações de missões, né, então cria-se aquela mensagem. Todo dia dá uma mensagem do que está acontecendo lá no campo, passa ali naquele grupo ali e manda para os irmãos da igreja, tá? É mandado para os irmãos da igreja, uma forma que pode fazer, ou um e-mail, né? Ou pode ser por e-mail também. Você pode criar vários mecanismos, amado. Você pode criar vários mecanismos, né? Ou você cria uma página e anima os irmãos a estarem olhando aquela página ali. Tá olhando o trabalho, ó, essa aqui é a página de missões da nossa igreja. Gente, vamos acompanhar o trabalho aí, tá? E anima os irmãos para isso aí. Então, o certo é que no digital você está sempre presente e você cria o envolvimento das pessoas. Quando há o envolvimento, o interesse dessas pessoas elas vão aumentando. E aí existe aquele fator de quando... Aí você tem aquela presença do missionário, o missionário vem tirar umas férias, né, com a família, vamos dizer assim. Quando ele tem aquela presença, o missionário vai sentir a igreja muito mais envolvida. Isso é apoio emocional, amado. Isso aí para o missionário é um apoio emocional forte. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem coisa mais complicada para um missionário do que ele encontrar na sua igreja uma completa apatia do povo para com o trabalho que ele está fazendo, tá? Completa, uma apatia. A igreja está apática. A igreja ela está completamente desinteressada. Aquilo mata. Volto a dizer. Quando o missionário ele vai para o campo, muitos deles, por uma questão de observação, quem pelo menos é inteligente, tá? Aqui é a minha mensagem. Você faz uma observação, tá? Você fica vendo como é que os outros missionários eles são tratados. O descaso, a falta de interesse, né? O que é comentado às costas do missionário enquanto ele está lá passando as lutas e você está no período de preparação, por ver tanta coisa que não vale nem a pena aqui comentar. Na minha adolescência, eu diante do Senhor, eu falava assim, Deus, eu quero trabalhar na tua obra,
mas eu não quero ser missionário. Eu não quero ir para o campo e depender de uma igreja que me trate desse jeito aí. Tá? Eu não quero. Eu não quero isso para mim. Eu orava ao Senhor. Eu clamava a Deus. Eu pedia misericórdia de Deus. Eu via aqui dali um castigo para minha vida. Minha família ser humilhada por causa disso aí. Porque eu vi humilhações na minha família. Sabe? Então eu vou dizer isso para você. Eu não queria isso para mim. Então a falta de apoio, amado. O missionário que ele é um pouco inteligente, ele vai fazer essa comparação. Ele vai olhar isso aí. E ele vai dizer, eu não quero isso para mim. Tá? Ou se ele for enfrentar, ele já vai ter uma preparação psicológica. Ele já começa a se preparar psicologicamente para receber essa dosagem de apatia. Ele já sabe, ele já se busca o antídoto contra esse tipo de veneno. Ele já, não, estou no campo porque Deus me enviou. Não estou pelos homens. Sabe essas frases assim? Estou no campo porque Deus me enviou, não foi pelos homens. Isso é porque o camarada já tomou o antídoto contra o veneno da apatia. Tá? Então, amada, a falta de apoio é algo grave. Se a gente for olhar na história dos missionários, a história de missões, a gente vai entender o seguinte. Tá? Meu filho tá conversando aqui, tá? Tô na minha casa, né? Eu cometendo. Se a gente for ver aqui na história de missões, acontece o seguinte. Quando Hudson Taylor, quando ele queria se preparar para ir para a China, ele teve apoio de alguém? Não. As igrejas. Eu fico impressionado. E eu sempre oro a Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda a identificar aqueles que estão no teu mover. O que acontece com liderança na história de missões? Lideranças que na época não tiveram os olhos espirituais para poder identificar um homem desse. É claro que às vezes é até propósito de Deus ele sofrer tanto baque para preparar ele também para um campo, né? Difícil, né? Ele já começa dentro da sua casa. Tudo bem, propósito de Deus, mas vamos olhar não por esse lado, vamos olhar pelo lado da falta da visão da liderança, que não viu nesse homem uma oportunidade de um grande trabalho, de um apoio a um grande trabalho. Não viram. Tá? William Carey, mesma coisa, vê a história de William Carey. Quando ele vai falar com a liderança, todo mundo tira o corpo. Todo mundo tá ali não para apoiar, as pessoas estão ali para... E se você vai ver as histórias de outros missionários, você vai ver sempre a mesma conversa. Eles querendo mostrar, Deus está falando comigo, Deus está... E a liderança, ela não enxerga essa oportunidade de apoio. Né? Então, às vezes eu fico pensando de mim. Eu penso da minha pessoa, eu falo, Senhor, me ajuda a eu identificar essas pessoas que estão no teu mover. Não me deixa a estar apático aqueles que estão vivendo o mover do teu espírito, porque eu sei que isso aí é participação, é participativo. Tá? Se eu estou vendo uma pessoa que está no mover do Espírito de Deus e Deus está movendo aquela pessoa e eu estou vendo que eu tenho uma percepção espiritual de analisar e ver, eu quero participar nesse trabalho também. Eu estou vendo Deus falando com essa pessoa e eu quero ser participante desse trabalho. Tá? Então, amado, eu quero dizer isso para você. Eu quero apresentar isso para você. Grandes homens de Deus receberam, infelizmente, esse tipo de dosagem. Eu já vou terminar aqui, estou virando a folha porque eu estou anotando. Eu anoto tudo no meu caderno. Existe um outro problema também dessa falta de apoio. Existe o problema de uma falsa teologia e falso e errado, errôneo, pensamento ignorante, que tempo que eu posso dar? Pensamento errado sobre a questão do sofrimento em missões. O missionário ele não vai para o campo para sofrer. O missionário ele vai para o campo para desenvolver um projeto.
De novo, o missionário ele não vai para o campo para sofrer. O missionário ele vai para o campo para desenvolver um projeto. Isso é totalmente diferente, tá? Agora, o sofrimento de um missionário no campo é inerente ao fato dele estar no campo. Totalmente diferente. É totalmente diferente, tá? Não vamos trocar as coisas. Não, você só é missionário se você sofrer. Ah, você quer ser missionário? Então prepare-se para sofrer. Não. Não. Pode ser que ele vá para o campo e não tenha aquele sofrimento. E quem sabe para ele não ter aquele sofrimento, se você é um secretário de missões, um pastor que está à frente da igreja, Deus, quem sabe, quer usar você para que ele não possa passar por aquele sofrimento. E que muitas vezes o sofrimento de quem está no campo de missões é decorrente à ausência daqueles que deveriam, dos missionários que deveriam estar na retaguarda. Eita, meu filho, mas tá? Então, o missionário ele vai para o campo para desenvolver um projeto. Ele não vai para o campo para sofrer. E esse tipo de teologia tem criado a ideia do lavar as mãos. O missionário está lá passando a luta. O missionário está passando a luta, mas é isso aí mesmo. Trabalho de missões é isso aí. Tem que sofrer mesmo. Pilatosão lavando a mão. Né? Deus vai pedir conta. Tá? Num exército, para cada soldado no fronte, tem 9 na retaguarda. E se o soldado que está lá no fronte falta o apoio, a culpa é de quem está na retaguarda. Tá? E aquele que é o Senhor dos Exércitos vai pedir conta de quem tem a responsabilidade nas mãos. O apoio ele é necessário para quem está no fronte. Né? Para quem está no fronte. Então é necessário o envio de missões e é necessário, não é apenas enviar e vá e morra, kamikaze, missão kamikaze, vá e morra em nome da nossa igreja. Primeiro que ninguém deve morrer por igreja nenhuma. Se alguém vai morrer por alguma coisa, que morra pela causa de Cristo, né? E não pela igreja de ninguém. Por favor. Tá? Ah, mas a nossa igreja é a causa de Cristo. Não, é organização humana. A igreja ali, nós temos ali, né? A igreja de Cristo é Cristo a cabeça, o corpo de Cristo sobre a terra. E essa é a causa de Cristo que nós vivemos de uma forma geral. Independente de denominação, instituições e etc. Tá? Mas nós temos aqui, tem que entender isso aqui. Mas, amado, é a teologia do sofrimento. Tem que sofrer. Se você não sofre, você não é missionário. Missionário que é de verdade, ele anda de jegue. Eu já tenho um vídeo que eu falei sobre isso aí, né? Sobre viagens missionárias. Viagem missionária é turismo, né? Tem gente que tem aquele prazer, né? Eu fiz uma viagem. Eu tinha feito uma viagem, eu tinha ido para... Olha só. Eu tava aqui na fronteira, eu tinha ido para Santa Cruz. Passei um tempo lá ralando. Voltei para cá, para a fronteira. Fiquei uns dias aqui com minha esposa. Fui não sei para onde. Atender o trabalho. Voltei. Aí tive que comprar passagem, fui lá para Rio Branco. E aí eu tava lá em Rio Branco. E aí várias pessoas, eles entraram em contato. Pastor, você tá no Acre? Que bênção. Você foi de ônibus? Porque ele sabe a distância de onde é que eu tô. Você foi de ônibus? Eu esqueci. E aí, pastor? Eu quero saber, você foi de ônibus? Você foi? Você enfrentou essas estradas cheias de buraco? Aí eu, não, fui de avião. Não, então, você foi de avião não. Então você não é missionário, não. Né? Missionário que é missionário tem que ir de ônibus. E outra, não é aquele ônibus com ar-condicionado, tem que ser aquele ônibus sem ar-condicionado. Né? É a falsa teologia do missionário tem que sofrer. Amado, se eu não tivesse condições e Deus tivesse me... Foi o que aconteceu comigo quando eu vim do Paraguai para a Bolívia. Deus me enviou e eu fiquei esperando, orando a Deus, Senhor, eu preciso do recurso, levanta alguém. Aí o Senhor falou, e esse carro? Deus começou a falar comigo. Tá? Eu contei testemunho sobre isso aí. E o Senhor falou, e essas coisas? O Senhor faz as malas que eu vou mandar o recurso. Sabe o que eu fiz? Vendi minha geladeira, fogão, vendi meu carro, vendi tudo. Fiquei com 2 malas e minha mulher grávida. Minha esposa grávida. E nós viemos para a Bolívia. Eu, minha esposa, algumas malas na mão e minha esposa grávida. Vendi tudo. Porque não tinha ninguém para me dar o apoio, nem de envio e nem de manutenção. Eu vim. E aí Deus nos deu
Deus começou a operar milagres, levantar um pastor, uma pessoa, outra, etc. E nós conseguimos nos manter e estamos trabalhando aí todo esse tempo, né? Mas, já recentemente, eu estou desenvolvendo o trabalho, nós temos pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, que nos ajuda com essas finanças, tá? Então eu faço uma viagem, Deus tem levantado pessoas para nos ajudar nisso aí. E nós estamos vendo o resultado do trabalho, tá? Nós estamos vendo esse resultado do trabalho. Então, essa teologia maligna, que eu não sei de onde que saiu, missionário tem que sofrer, você é missionário de verdade se você vai a pé. Você dormir em um hotel? Não, você não tem que dormir em hotel, não. Você tem que bater a porta da igreja. Pastor, me arranja um lugarzinho, nem que seja aí no chão da sua igreja. Eu já dormi sim no chão de igreja muitas vezes, várias. Na época nós saímos para Bolívia, chegamos lá, ficamos na casa de um pastor, já contei já isso aí, tanto é testemunho da situação, meu carro quebrou, bati o carro, luta, dificuldade, etc. Que são coisas, são inerentes das situações que você vive. Não é que aquilo sim foi missões. Não foi. Tá? Já dormi na estrada, já teve situações da gente ir para comunidades indígenas, nosso carro quebrado, ter que dormir em barraca, choveu de noite, molhou tudo, virou aquele angu. E olha, foi uma tribulação. É inerente da situação. A gente estava num lugar que chovia muito, esfriava de uma hora para outra. Eu já tive situações que nós levamos barraca e levamos umas roupas e, sei lá, na época acho que não tinha, né? Hoje você fica olhando o celular e você fala, amanhece o dia com tantos graus, você fala, mas de tarde vai mudar o tempo. Você tá com o maior calor, mas você tá levando tua jaqueta, né? Pra frio, porque sabe que vai virar o tempo. Quando dá de tarde, certo no horário, certo, pum, vira o tempo. Porque o negócio tá muito preciso, né? E antes não era assim, aí a gente ia pra comunidade indígena e quando a gente tava por lá, mas sabe o que acontecia? Virava o tempo. E eu lembro que uma vez a gente levou até roupa, né? Pra doar lá na comunidade, pro pessoal que não tinha roupa. Irmão, virou o tempo. Sabe o que aconteceu? A gente não tinha roupa suficiente. A gente tinha que colocar 2 calças, colocava camisa e se empacotava com as roupas de doação. A gente ficava ali. Até mais ou menos aí quando foi período antes de sair, a gente pegou um casaco, aí a gente deu a roupa pro pessoal e aí nós voltamos com um frio, passando um frio para casa. Então, isso eu fiz porque eu quis? Isso foi missões? Não, foi inerente. Quantas vezes eu fui para aquele lugar ali preparado pro frio? Mas dessa vez nós fomos para lá, para aquela comunidade e, sei lá, a gente não tinha tanto, a gente olhava, nem lembro o que a gente fazia para olhar, né? Acho que não tinha internet pra gente olhar. Então era meio a gente levava assim, bom, é época de esfriar, mas não tá tão época, acho que não vai, acho que não vai esfriar, era no achômetro, entendeu? Mas não quer dizer que aquele momento de sofrimento foi inerente à situação, tá? Então, esse tipo de pensamento de missionário tem que sofrer faz com que o pessoal do apoio lava as mãos, fica aqui no confortinho e quer ver mesmo a bagaceira do missionário. Então, ao invés de você ser uma ferramenta de apoio para o missionário que está no campo, você passa a ser uma ferramenta de oprimir o camarada psicologicamente. Isso acontece não apenas com o homem. O missionário ele tem esposa e tem família. Tá? E aí eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Talvez vocês não devem saber, mas eu vou contar. Por motivos como esse, isso aconteceu comigo, tá? Por motivos como esse, tem muitos filhos de missionário que quer ser qualquer coisa no mundo, menos ser um missionário. Menos ser um missionário. Não é honrado no seu meio. Não é apoiado. Não existe apoio. As pessoas pagam um preço muito alto. E ainda por pagar um preço, às vezes você vê um adolescente daquele que está já entendendo o que está acontecendo com seus pais, com pais que são missionários. Está pagando um preço alto. E aí o adolescente fica olhando e quando o time ainda chega na igreja, o pessoal fala,
Então, né, e aí, missionário sofre, né? Tem que sofrer mesmo. Olha, irmão, para com isso. Para com isso. Esse pensamento aí maligno, isso é maligno, tá? Isso é maligno porque você faz sofrer o missionário e você é ferramenta de impedir que novos missionários venham surgir através dos filhos daqueles que têm experiência. Eu tive muitas experiências junto com os meus pais, tá? E se fosse por causa desse tipo de ataque que vem muitas vezes dentro da própria igreja, eu não seria missionário hoje nunca. Sabe? Deus teve que trabalhar muito comigo, porque eu orava a Deus, Deus, eu quero trabalhar, mas não quero. E graças a Deus, hoje eu identifico que muitas das liberdades que eu tenho de não estar hoje nas mãos de muitos líderes, eu não estou. Eu tenho liberdade, hoje eu tenho liberdade no projeto que a gente faz com sabedoria, nós temos a liderança nossa, submissão, mas liberdade, tá? Liberdade. Porque infelizmente você está debaixo da mão de pessoas que não valorizam em nada a sua vida como missionário, uma mosca, para muita gente é a mesma coisa, é complicado, tá? Bom, e eu vou terminar aqui falando sobre o apoio do retorno. Ai, tá. Minha garganta aqui tá pegando. Deixa eu colocar mais uma água aqui. O apoio do retorno. Do jeito que o missionário ele tem um período de preparação e ele vai para o campo, aí ele tem, eu não sei se eu falei, no começo eu comecei a citar, né? Eu citei um série de exemplos, acabei, tem a crise dos 6 meses. Se ele pegar uma secretaria que não tem experiência, vai pegar isso aqui, tá? Secretaria trabalha, envia. Dá 6 meses. E aí, já tem alguém que aceitou Jesus? Crise dos 6 meses, tá? E aí tem a crise de 1 ano. A crise de 1 ano, a secretaria que não tem experiência com o trabalho quer sim ou sim participar de nem que seja um batismo. Um batismo. Sendo que 1 ano, dependendo do distanciamento de cultura, do ambiente, esse 1 ano vai esticar muito mais, tá? Esquece isso aí. Se aqueles que estão no apoio querem um resultado concreto, pode esquecer. Aí você fica vendo missionário fazendo bolinho, fazendo suquinho, chamando um monte de criança para ter gente ali e tirar a foto e mandar para a igreja. Que é triste ver isso aí. Isso aí é uma tristeza, dizer, sem medida. Mas por que faz esse tipo de coisa? Porque existe uma secretaria que está exigindo. Não, tem que mostrar alguma coisa aí, né? Ignorância. Vamos fazer um trabalho com o pé no chão. Querendo resultados concretos. Querendo buscando chegar a um objetivo que realmente nós vamos ter um resultado. Tá? Manda-se o missionário para o campo, tem que saber, 6 meses ele está no período de adaptação. Dependendo para onde é que ele vai, 1 ano é período de adaptação. Muitas vezes 1 ano ele está resolvendo uma série de coisas. Dependendo da complicação do campo, 1 ano não é nada. Eu já ouvi falar missionários aí que estão trabalhando no leste europeu, que 2 anos, os camaradas não conseguem fazer nada. Documentação, adaptação e adaptação com a língua, ainda tem essa ainda, né? Que às vezes o camarada estuda a língua no Brasil, mas chega no campo, ele vai passar um bom tempo sem ter, então como é que ele vai criar? Aí tem a barreira cultural. Vou falar de barreira cultural aos irmãos do apoio. Tem a barreira cultural. Se a distância cultural for menor, a barreira é menor. Eu vou dar um exemplo de uma broca. Faz de conta isso aqui, ó. Esse aqui você vai para um lugar onde a distância cultural é bem fininha, igual essa aqui, minha mão aqui, tá? Isso aqui é a barreira cultural. O missionário vem, ele está no seu ambiente de cultura, ele vai chegar aqui, ele precisa transpor para chegar do outro lado, fazer conexão com as pessoas, pregar o evangelho, gerar conexão e ter discipulado. Então, se a barreira ela é curtinha, quer dizer, o que é uma barreira cultural, né, estreita, vamos dizer assim, ou menor, uma barreira cultural pequena? Quer dizer, o campo ele tem uma cultura aproximada à sua brasileira. Então nós temos aqui, por exemplo, né? Quem vem do Brasil para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, existe a barreira cultural, mas é menor, né? Quem sai de São Paulo e vai para o sertão do Brasil é menor ainda.
Porque você está dentro do Brasil. É outra cultura? Missões transculturais dentro do Brasil? Mas a barreira... Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. A barreira é bem pequenininha. Camarada, às vezes tem gente que nem sente, sabe? Que tá fazendo isso aí aqui, que faz... Nem sabe. E pela falta do saber, que não sabe que está em outra cultura, ele começa a fazer tudo errado. É por isso que ele precisa entender. Aí o camarada sai lá de São Paulo e se sente superior, porque existe essa questão de cultura dominante, né? Que é um termozinho meio complicado, né? Tem gente que aceita e tem gente que não. Mas tem aquele negócio, sabe? O nordestino, ele se sente, tá? Não é que é, por favor, vamos aqui. Se sente inferior a quem é de São Paulo e muitas vezes o paulista se sente, não estou generalizando, tá? Por favor, tá? Vamos aqui entender, eu estou aqui só dando aqui uma coisa que a gente faz uma análise. Chega como se, uau, eu sou do Sudeste, eu sou tal, estou chegando aqui no campo. São barreiras de cultura. E aí o camarada chega no campo, aí ele vai ter o choque no campo. Isso acontece em missões nacionais, aquele que sai lá do Sudeste para trabalhar no Nordeste, ou no Norte do Brasil, sei lá, em qualquer região dentro do Brasil. Isso acontece para quem vai para fora. E quando você sai, esse distanciamento cultural ele vai aumentando. Então é por isso que missionários eles têm mais resultados quando eles chegam, por exemplo, trabalhar quando eles trabalham em lugares como Santa Cruz de la Sierra, vou dar um exemplo, porque a Bolívia é um bom exemplo para isso aí, do que quando eles trabalham em La Paz, Oruro, Potosí. Porque em La Paz, Oruro, Potosí, o distanciamento é muito maior. Tá? É muito maior o distanciamento. Então, amado, ele vai ter essa crise. Então, cada vez maior o distanciamento, mais tempo ele vai precisar de adaptação. Ou seja, a broca dele, vamos dizer, a barreira desse tamanho, imagina uma broca, vamos imaginar. Ele vai levar mais tempo furando, ele vai levar mais energia e desgaste. Então, vamos dizer, faz de conta que a igreja ignorante, quando chega na metade, já está cobrando, já saiu do outro lado. Quando é que vai sair do outro lado? Entendeu? Mas tem que ter essa energia até chegar do outro lado. Então entende isso aí. Quanto maior o distanciamento cultural, mais energia, mais tempo vai precisar de adaptação para poder chegar a uma conexão, pregar o evangelho, discipular e etc. Tá bom? Então, do jeito que existe um choque cultural nesse transpor da barreira cultural para desenvolver um projeto no campo, para quem vai para o campo, isso acontece de forma ao contrário. Missionários que estão no campo de missões transculturais, quanto maior a distância e quanto mais tempo ele fica no campo desenvolvendo o projeto, quando ele volta, maior o impacto que ele vai sentir do chamado choque cultural reverso, que a gente chama isso aí, choque cultural reverso. Ele vai chegar, normalmente, ele vai querer manter aquele mesmo ritmo que ele tinha lá do campo na sua igreja local. Você vai encontrar esse missionário 1 ano depois, ele ainda tirando foto na sua igreja local, ainda vestindo aquelas roupas típicas do campo. Ele tá na igreja local como se fosse o missionário que tá visitando a igreja local. E a ficha parece que não caiu ainda, que ele voltou, ele saiu do campo, ele não tá mais no campo. Isso é o choque. E aí ele não se enquadra, muitas vezes ele começa a ter dificuldade. Aí o pastor não sabe o que faz com o camarada. Não há uma preparação para isso aí, né? Aí pega ele, eu vou dar uma igreja para você, pega uma congregação lá que tá, você não sabe, fica, né? Tem que haver um planejamento, tá? Tem que haver um pensamento de aproveitar essa ferramenta, que isso é uma tremenda uma ferramenta de envolvimento da igreja ao serviço de missões, tá? E esse planejamento, entra o planejamento financeiro, porque ele vai chegar, não tem apoio financeiro, com certeza ele
está ali pelo serviço da igreja, não vai ter. Então vai ter que ter um apoio financeiro para esse missionário, não é simplesmente voltou, agora vou lavar as mãos. Isso é irresponsabilidade, tá? Isso é irresponsabilidade para quem esteve no campo de missões. Não, vamos ter um planejamento financeiro, vamos aqui ficar ainda, você vai continuar recebendo da nossa secretaria por um tanto tempo, nós vamos procurar um lugar para que você possa trabalhar, mas aí tem que pensar nesse choque de cultura, nessa readaptação desse missionário, tá? Então a gente pode até falar, eu vou fazer um outro vídeo aqui, pegando algumas experiências, tá? De missionários que passaram por essa situação e vou trazer aqui, posso até fazer um vídeo falando sobre isso aqui, que é muito importante. A gente vê poucas secretarias pensando nesse apoio ao missionário que retorna do campo, tá bem? Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui falando sobre isso. O apoio do retorno é necessário. Financeiro, psicológico, readaptação no serviço da igreja local, tá? E trabalhar com a família também, tá bom? Trabalhar com a família. Então eu deixo isso aqui para vocês. Falo isso aqui para vocês. O apoio é necessário. Desde o envio, vamos lá recapitular para a gente fechar o nosso vídeo. Desde o envio, o missionário, o período de preparação, o período de envio, o período de adaptação no campo, o período da permanência e desenvolvimento do projeto, né? E o período do retorno, né? Quando esse missionário retornar. Todos esses níveis têm que ter o apoio. Se não tiver o apoio, essa ferramenta, né? Essa grande ferramenta que a gente pode pensar e falar assim, né? Que é esse missionário, tanto no desenvolvimento do projeto no campo, né, do crescimento do projeto, quanto na volta e envolver esse missionário no serviço local, né, para animar a igreja, isso aí vai acabar se perdendo e é um problema para a igreja, tá bom? É um problema para a igreja local. Amém? Vamos finalizar aqui? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Nós temos no nosso canal, se você quer aprender mais sobre missões, eu tenho aqui toda segunda-feira eu mando e-mails. Por e-mail eu mando um vídeo e também por texto, tá? Se você gosta de ler, nós vamos mandar um texto para você pelo seu e-mail e também um vídeo. É gratuito, a gente tem o objetivo nosso é de passar para você o conhecimento de missões, tá? Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nosso objetivo aqui é transmitir o conhecimento de missões. Então, se você quiser aprender mais, na descrição do nosso vídeo, vai na descrição, tá lá. Receba nossos e-mails de missões. Tem aí curso grátis. É o primeiro link. Curso de missões grátis, alguma coisa assim. Receba nossos e-mails de missões, vai ter um link. Você vai clicar nesse link. Você vai ser direcionado para uma página. Vai aparecer minha esposa e minha foto, minha esposa. E nessa página você vai colocar o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Completa o cadastro. Toda segunda-feira eu mando um e-mail para você que você possa crescer no conhecimento. E se você quiser conhecer um pouco o nosso curso, que é chamado é um curso online de missões, esse é um curso pago, tá? Você pode pagar por esse curso aí, obter esse curso. É o segundo link. Você vai ser direcionado ao nosso blog, e nesse blog você vai ter muito mais informações aí sobre o curso, tá bom? Fechado assim? São os dois primeiros links aí. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta aqui falando um pouco mais sobre trabalho de missões. Um grande abraço, Deus abençoe, até mais.